Tá? Boa tarde, pessoal. A gente vai começar aqui a nossa 14ª aula, tá? Próxima semana seria a nossa última aula e aí a gente faz o fechamento do conteúdo, tá? Então hoje a gente vai ver uma simulação multifásica usando a abordagem de erosão, tá? A parte de erosão ela é bem importante porque a gente tem vários equipamentos, né, que no transporte, né, do escoamento você tem partículas de areia, partícula metálica e isso vai destacando, né, material da superfície, tá? E aí só voltando, né, porque são 2 semanas sem aula, né, a gente teve 2 feriados, tá? Então a gente estava tratando na última aula sobre a questão da abordagem multifásica, onde eu vou ter duas, três, quatro fases, depende da abordagem. A gente tem a abordagem Euler-Euler, tá? Onde você vai ter aqui duas fases contínuas, tá? Só que cada uma vai ter propriedades distintas, por exemplo, óleo e água, tá? E elas vão estar interagindo, mas sem uma interpretabilidade das fases, tá? Essa abordagem, a gente simula todo tipo de problema, tá? De escoamento multifásico. A grande questão é que ele é pesado computacionalmente, tá? E aí a gente tem outras abordagens que a gente vai usar aqui, que é o Euler-Lagrange, para tornar a simulação mais leve computacionalmente, tá? E aí quando eu tenho uma fase que está dispersa, né, por exemplo, gotículas de água estão dispersas no ar, gotículas de água que estão dispersas no óleo, tá? A gente caracteriza com essa abordagem como se fosse um único diâmetro, tá? É diferente da abordagem lagrangiana, onde eu estou tratando da partícula, né? Eu estou acompanhando a trajetória da partícula, tá? Então eu faço esse tratamento. Aí aqui eu coloquei um exemplo. Se você tiver, por exemplo, uma fase dispersa na água, tá? Então imagina que você tem bolhas de ar na água. E aí você tem um escoamento aqui com água, né? E aí você tem, por exemplo, várias, né, gotículas, né, bolhas de ar dentro desse fluido com 5 diâmetros diferentes, tá? Então, na abordagem de CFD, a gente vai criar como se fosse para cada diâmetro, né, a gente vai criar uma fase no CFD, tá? Então, no caso aqui, se eu tenho 5 diâmetros diferentes de bolha, né, mais a fase da água, eu teria no total 6 fases, tá? E aí eu deixei aqui um grifo em vermelho para a gente atentar, tá? O que a gente chama de fase em CFD e o que a gente entende de fase no conceito termodinâmico, tá bom? Porque se você olhar do ponto de vista termodinâmico, é um escoamento que tem bolhas de ar e água, você tem duas fases, né? Então, só que no CFD você trata a fase como se você quisesse representar uma nova distribuição de diâmetros dentro do teu domínio, tá? A outra abordagem que a gente vai estar usando aqui vai ser Euler-Lagrange, tá? Então eu já tinha falado isso aqui, né? Que a grande sacada aqui é a gente resolver o meio contínuo, tá? E depois a gente injetar partículas no meio, né? E aí a gente calcula a trajetória e o movimento das partículas, tá? Então elas vão interagir, né, com a fase contínua, essas partículas. E aí o que eu tenho de interação? Que são essas forças, né? Força de arraste sobre a partícula, e isso vai ser de acordo com o diâmetro, né, da partícula, a massa específica dessa partícula vai influenciar, né, de como ela vai se comportar dentro do escoamento, tá? Então aqui eu vou ter as equações, né, na fase contínua vai ser modelada da mesma forma que a gente já está acostumado, na via Stokes, normal, tá? E aí, uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção, que às vezes a gente vai modelando e às vezes faz, o software pede assim, número de partículas, faz, poxa, mas quantas partículas eu coloco?
tá? E aí você tem que ter cuidado porque você precisa de uma quantidade grande de partículas. Aí você faz, sim, mas o que é grande, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês como a gente tem uma ideia do número de partículas que eu tenho que colocar. Só para vocês terem ideia, né? Aquela simulação que a gente estava fazendo das bactérias, né? Para fazer a filtragem, né? Então, o que estava acontecendo? A gente colocava aqui, por exemplo, eu não lembro agora de cabeça, mas a gente acho que estava colocando assim, tipo, 100 partículas, né? A gente colocava 100 partículas, aqui tem um filtro, tá? E obviamente eu tinha 100 partículas, eu queria saber quantas partículas eu estava retendo aqui após o filtro. E uma coisa que a gente estava observando é que a gente rodava 100 interações e ele dava um resultado de quantidade de partículas retidas. Aí você rodava mais uma interação ou mais 10 interações, esse resultado ficava variando. Então tinha hora que a gente tinha uma taxa de 94% de 94% de retenção das partículas. Aí a gente rodava de novo, caía para 60, né? E aí a gente dando uma avaliada, né? Foi exatamente a quantidade do número de partículas, tá? Então você perde em exatidão no teu cálculo. Então é importante você ter uma ideia da quantidade de partículas para se tornar representativo, tá? E aí um indicativo de que sua escolha de partículas está correta é quando você vai olhando interação a interação, se eu rodei 100 interações, eu tive o mesmo resultado de que, por exemplo, 105, 120 interações. Então, eu não estou tendo uma variação do resultado de retenção de partículas, tá? Então, tem que ter cuidado aí para você não colocar uma quantidade muito pequena e ele não consegue, a quantidade é tão pequena que ele não consegue ter uma exatidão correta aqui em relação à filtragem, tá? Então, sempre fica ligado aqui em relação à quantidade de partículas, tá? E aí uma coisa dessa abordagem, né, a questão do escoamento diluído. Então eu vou mostrar a vocês aqui como a gente faz a conta para a gente ter uma ideia do que é um escoamento diluído, tá? Ou um escoamento denso, tá? Se você tiver um escoamento denso, você tem que usar a abordagem óleo-óleo, tá? Se você você tem escoamentos diluídos, né? Então você pode usar essa abordagem. E aí para você não usar o modelo errado e ter, né, uma solução equivocada, né, do teu modelo, né? Eu vou mostrar a vocês como fazer essa continha aqui para a gente ter uma ideia, né? Não é que é para cravar, mas para você saber que você está ali numa faixa de valores, né? E também, obviamente, quando as pessoas perguntarem coisas desse tipo, né? Por que essa quantidade de partículas, né? Por que os porquês, né, das simulações e você saber explicar todas as decisões que você está tomando, tá? Uma vantagem que a gente tem nesse modelo é a questão da distribuição de partículas, né? Então, se eu tenho aqui diferentes diâmetros, tá? É muito simples, eu não preciso criar uma fase para cada diâmetro. Eu posso colocar uma faixa de valores, vou mostrar aqui a vocês. Eu vou colocar um escoamento de água com partículas de areia, né? Onde eu vou ter uma variação de 50 a 500 microns, tá? Então, eu posso criar toda uma distribuição de tamanho de partículas sem necessariamente ter que modelar todas essas fases, né? Isso é uma vantagem da abordagem, né? Então aqui eu tenho, né, o Euler versus Lagrange, né, abordagem, né? Lembrando que quando a gente fala Lagrange é porque é Euler, né, uma fase Euler e outra Lagrange, tá? E aí um detalhe aqui é o seguinte, né? Você não tem, né, a partícula não está ocupando volume no teu domínio, tá? E aí, por conta disso, né, você vai ter essa restrição para escoamento diluído. Tá? O escoamento diluído é o que? É o volume que ele está ocupando, é bem menor, né, na faixa de 10% do volume total. Tá? Acima disso, você já começa a ter um escoamento denso e aí você não consegue mais ter uma exatidão nos resultados com essa modelagem aqui Lagrange. Tá? Uma outra coisa que a gente tem é o track, né? Você tem uma informação detalhada aqui da trajetória da partícula. Então, a gente vai perceber como a partícula está se comportando e, obviamente, as nossas escolhas vão influenciar nesse comportamento que a gente
quer observar da partícula, né? Se a partícula é muito grande, se ela é muito pequena, se eu tenho muitas partículas ou poucas partículas, né? A velocidade, né? Então, eu tenho uma informação interessante sobre como é que essa partícula ela está passando por dentro do equipamento, né? Então, se você tiver um hidrociclone, se você tiver um ciclone, por exemplo, né? Então, é importante você ver como é que está a distribuição e como essas partículas estão chegando no equipamento, né? Porque eu posso ter uma incidência maior de erosão em determinada parte do equipamento, gerando uma falha, né? Aí também tem a questão do contato da partícula na parede, né? Então você pode dizer como é que vai ser a incidência na parede, né? Como é que ela vai se comportar ao chegar na parede, né? Se ela vai ser inelástica, se vai ter um comportamento elástico, tá? Aí você tem aqui a parte de transferência de calor e massa, tá? Que vai ser gerado entre a partícula e a região. E aí, claro, isso aqui quando a gente está trabalhando com uma partícula fluida, né? Dispersa, por exemplo, que foi o caso da aula anterior, né? Então você pode ter ou condensação ou evaporação da tua partícula, tá? Aqui mais uma vez, né, eu coloquei aqui a gente pode colocar uma distribuição, né? Então se você estiver usando o Fluent, por exemplo, você tem vários modelos de distribuição de tamanho de partícula. Você dá a faixa de valores e ela gera para você uma distribuição do tamanho, né, das partículas. Por exemplo, você dizer assim, eu tenho 200 partículas de 10 microns, eu tenho 1000 de 100 microns, né? Você não vai fazer isso, né? Você vai dar uma distribuição para a quantidade de partículas e tamanho, tá? Aqui mais outra observação, né? Ele vai ser aplicado apenas para contínuo disperso, tá? E aí você pode colocar efeitos de turbulento, né? Porque se você tem turbulência, você observa uma partícula caminhando num escoamento laminar, ela vai seguir sua trajetória sem muitos problemas, né? Mas se você tiver turbulência, como é que essa partícula ela vai sentir essa turbulência, né? E aí, mais outra vez, a questão da quantidade de partículas, né? Você precisa de bastante partículas para que você possa, de fato, representar o padrão de escoamento. Então, observe que é assim, você tem que simular, você tem que ver na literatura, né, já o que é que o pessoal tem feito para você partir de um V0 assim mais consistente, né, e poder fechar a tua simulação. Na abordagem olha-olha, você pode trabalhar tanto com escoamento diluído quanto com escoamentos densos, tá? E aí você consegue representar, né? Eu vou colocar aqui uma figurinha que é bem comum de escoamento multifásico, né? Os tipos de bolhas, plug, né? Como é que se comporta a estrutura dependendo do tamanho, se ela está se unindo uma a outra, criando uma bolha maior, né? Então tudo isso aí a gente tem vários padrões, né? E dependendo da massa específica, da velocidade, você vai ter um tipo de comportamento. Isso, o cara tem gráficos, né? Onde você cruza essa informação e você vai saber se já vai ser um escoamento com plug, slug, ou anular, enfim. Tá? E aí o olha você consegue representar isso, tá? E aí você vai ter uma informação global, né? Então você vai ter fração volumétrica, velocidade média do ponto de vista global. Observe que se você olhar para essa figura aqui, você vai ter várias, né, bolhas de ar dentro aqui desse escoamento, né? Ela está dispersa, tá? Só que na análise de óleo você não vai estar olhando cada uma das partículas. Eu vou ter uma análise, eu vou ter informação global dessas partículas, tá? E aí, claro, essa abordagem ela é genérica, né? Porque aí você pode simular qualquer tipo de escoamento. Porém, como eu já falei, ela é mais pesada, tá? Aqui eu já falei também sobre a questão dos diâmetros, né? Então vai ter um diâmetro único, né, para a fase dispersa, tá? E a interação da partícula na parede não é facilmente modelada. Isso é uma questão que tem que ser levada em conta aí quando você está trabalhando com esse tipo de abordagem, tá? E aí o que é que eu tenho, né, de modelo? Já, isso aqui quando eu estou falando, né, você pode procurar lá no CFX, talvez não ache, tá? Exatamente esses nomes aqui que eu estou colocando,
porque o Fluent ele tem mais modelos implementados do que o CFX, tá? Então, por exemplo, o modelo de erosão, vocês vão ver que a gente está com a versão beta de modelos que já existiam no Fluent, né? Então, no CFX agora ainda está como a versão beta, né? E no Fluent você já tinha, tá? Então, dentro dos modelos, né, olharianos que a gente tem lá dentro do... Isso aqui seria mais para o Fluent, tá? O CFX talvez não tenham todos, né? São os modelos, tá? Então, eu tenho aqui modelos de mistura e modelos olharianos mesmo, né? Então, o modelo de mistura, na verdade, ele cria uma modelagem, tá? Para deixar mais leve a abordagem, tá? Então, eu posso ter um modelo homogêneo, posso ter um modelo que é esse VOF, né? Ou VOF, né? Que você usa muito, né? A gente vê muita simulação dessa. Por exemplo, quando você tem uma embarcação, né? Isso aqui não parece, mas é um barco, tá? Vou fazer um desenho bem feio aqui. E aí eu tenho uma fase bem definida que é o ar, né? E aqui eu tenho, por exemplo, a água. Então a gente usa muito essa abordagem aqui do VOF, tá? Você quer, por exemplo, fazer um enchimento de um tanque de combustível e ver o comportamento do fluido quando você bate numa chicana, como é que ele vai se comportar, né? Então tem várias aplicações, canal aberto, né? Você vê como as ondas vão ser formadas dado uma velocidade de entrada, né? Então é bem utilizado. E depois você tem aqui os modelos que você trata, né? O escoamento disperso, tá? E aí o que acontece, né? A gente tem que... Isso é uma regra básica da simulação, né? Que é sempre aquela questão do compromisso que eu tenho com o tempo e a exatidão que eu preciso. Isso é uma coisa que você tem que deixar bem claro, né, para o teu trabalho, para o teu cliente, que é, por exemplo, quando você opta por uma malha menos refinada, né, você tem que ter consciência de que você tem um resultado que pode não ser o resultado definitivo, né? E aí você tem que ter consciência disso, saber o limite do que você está fazendo e explicar adequadamente, né? Dizer assim, ó, isso aqui eu vou ter uma primeira análise qualitativa, né? Que a minha malha não me permite melhorar a exatidão, né? Então é uma balança que você tem que ter a estratégia montada, né? Porque você pode querer fazer a coisa correta do ponto de vista do rito do CFD, porém você pode, né, levar muito tempo, né, um tempo proibitivo para a resposta que o cliente quer. Tá? Então você tem que ter muito cuidado. Obviamente que isso é uma questão de experiência, né? Você vai fazendo modelagens diferentes e vai vendo as dificuldades, você vai vendo quanto tempo levou para fazer aquilo, né? Se sua máquina dá para rodar, se tem que usar um cluster, enfim. Então tudo isso é muito importante, tá? E aí tem aquela velha frase, né, que o melhor modelo é aquele que fornece resultados com exatidão suficiente para o objetivo do estudo, né? Dentro de um prazo admissível, tá? Porque aí você também tem que ter um critério mínimo de qualidade, né? Para você dizer assim, não, eu rodei e realmente minha simulação ela é adequada e eu tenho um custo computacional aqui que dá para trabalhar, tá? Então, por exemplo, no trabalho de Leonardo, a gente passou por várias fases lá na simulação, né? Ele tinha aqui o filtro dele com a geometria em TPMS, né? A gente tinha o escoamento e várias estratégias a gente foi utilizando e foi baixando o tempo computacional, tá? Então isso é super importante, porque você roda, o negócio está rodando em 12 horas, aí você tem que dizer assim, cara, será que tem uma outra opção de rodar isso mais rápido, alguma outra estratégia computacional? Porque se eu quero rodar 20, 30, 40 experimentos, multiplicar por 12 horas, quanto tempo eu vou levar isso? Levando que você pode ter falta de energia, você pode ter uma série de problemas que não exatamente toda a simulação vai dar certo, né? E aí, só para vocês terem ideia, a gente estava levando aqui um tempo enorme, estava rodando um cluster e depois foi alterada aqui uma condição de contorno. E aí, o negócio que estava rodando em horas começou a rodar em coisa de 20 minutos, né?
E é o mesmo problema, é um negócio assim, absurdo, né? Primeiro vocês viram lá que a gente teve aquele problema com a geometria, né? Então a geometria deu maior dor de cabeça, tá deixando o negócio muito pesado, aí resolveu a geometria e depois resolveu o setup, né? E hoje tem um modelo virtual desse filtro que dá para fazer várias brincadeiras, né? Vários estudos, né? Com um tempo excelente assim de para rodar, né? Não precisa nada extraordinário, tá? E aí eu tenho um modelo, né, o DPM, que é o que a gente já usou na aula passada e a gente vai usar hoje de novo, tá? Que é esse modelo de fase discreta, tá? E aí eu tenho que ter esse aproximadamente, né, esse 10% aqui do meu volume, na fração volumétrica das minhas partículas, tá? Porque senão eu vou ter que ter outras abordagens, né, como por exemplo o DDPM, que é o modelo de fase discreta densa, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado para saber onde e como aplicar, tá? E depois eu tenho o modelo DEM, tá? Que aí a gente usa, por exemplo, para modelagem de grãos, né? Você tem um silo, quer ver o escoamento, o transporte dos grãos. Ah, eu tenho uma parte de mineração, eu quero ver o escoamento das rochas, né? As interações. Aí a partícula é tão grande que as partículas elas interagem entre si, né? Que são as abordagens que a gente vai falar aqui um pouco, né? Também tinha falado sobre a questão do que é o escoamento, né? Então a fração volumétrica, né? Então tem o volume da fase e o volume total, né? Isso aí é um conhecimento da gente, ele vai variar de 0 a 1, né? E aí para você ter o DPM, né, com fase de disperso, né? Isso aqui tem que ser menor, né, do que 10%, tá? Então tem que ter cuidado antes de fazer as suas continhas aí, tá? Não perder tempo. Então eu posso trabalhar, né, com esse modelo DPM, né, que a gente vai usar aqui. Eu gosto muito de usar porque ele é leve computacionalmente e tem resultados bem interessantes, tá? E aí eu consigo, né, fazer cálculo de trajetória, dizer quanto aquela partícula caminhou dentro do equipamento, qual foi a velocidade, né? Então eu consigo ter essas informações, tá? E aí, como elas são tratadas como ponto de massa, né, então elas não vão criar um volume dentro do domínio computacional, tá? Então, por isso que também você fica com ela leve. E outra coisa que você tem que lembrar é que assim, você vai resolver o escoamento principal e depois é que você vai injetar as partículas. E aí ver o escoamento contínuo, né, já está resolvido e aí você vai ter o desenvolvimento do movimento das partículas dentro desse fluido, tá? As partículas vão se movimentar, por isso que fica leve, porque eu vou usar a equação diferencial ordinária, né, aplicando a segunda lei de Newton à partícula, e aí eu consigo resolver isso de uma forma bem mais rápida, né, e eu vou poder estudar a partícula. E aí quais são os acoplamentos, né, que são perguntas que você vai preenchendo lá no setup, né? E aí você tem um acoplamento de uma via, duas vias, tá? Quando você tem um acoplamento de duas vias, é quando a partícula, o movimento da partícula não afeta o escoamento, né? Ou seja, são partículas tão pequenas, né, que ela não influencia, né, no escoamento principal, tá? O two-way, né, que são as duas opções, que vocês vão observar que só tem essas duas opções lá, né, para o modelo DPM, que é quando essas partículas elas começam a afetar a fase contínua, tá? Então a partícula vai ficando um pouco maior e ela vai tendo essa interação. Depois eu tenho os acoplamentos de 3 vias e 4 vias, tá? É quando a partícula começa a ficar muito grande, né? E aí eu não tenho, obviamente eu não vou usar o modelo DPM, né? Eu tenho que usar um modelo de denso, porque aí as partículas elas estão colidindo entre elas, né? E aí eu tenho um exemplo de coalescência de bolhas, né? Elas vão se unindo ali e se juntando umas às outras
e as bolhas e as gotas vão se juntando ali, né? Então, e aí a gente não usa, né? Aqui eu coloquei um grifo aqui em vermelho, né? Não usa abordagem lagrangiana. Por isso que não tem essas opções. É porque você pode dizer assim, não, eu fui ler o material, tem um one way, two way, e por que não tem lá na ferramenta, né? Esses outros dois, porque o modelo que a gente está usando é o DPM, tá? E aí aqui eu tenho um exemplinho do escoamento, né? Que é bem comum na indústria de petróleo e gás. Né? Os caras têm sempre a presença de areia, né? Nos equipamentos, e eles têm um problema muito grande de erosão. E aí o que acontece, né? Aqui é um exemplo de como a gente fazer umas continhas para a gente entender, né, o tamanho da partícula em relação ao volume que ela está inserido, tá? Então, aqui eu estou dando um exemplo do escoamento de água, né? São duas fases, água e areia, onde a concentração de areia é de 30% dentro daquele volume. Então eu tenho lá um escoamento. Deixa eu terminar aqui que eu assim. Aí o que acontece, né? Primeira coisa, você vai fazer a relação de densidades, tá? Então esse ρD é de disperso e ρC é de contínuo, né? Então eu peguei aqui uma areia com a massa específica de 2.500 dividido pela massa específica da água, né? Então eu tenho uma relação de 2,5. Depois eu calculo aqui essa constante K aqui, né? Que é basicamente pegar a concentração da minha fase, né, dispersa e multiplicar por essa relação. E aí eu acho esse valorzinho aqui de 0,75. E aí eu vou achar a fração volumétrica da fase dispersa, o alfa-D. Tá? Então eu coloco aqui nessa equaçãozinha K sobre 1 mais K. Então eu achei aqui uma fração de 43%. Tá? E por que isso? Né? Porque eu preciso calcular para eu ter uma ideia, né, de como tão próximas essas partículas estão uma das outras, né? Porque o volume que ela está ocupando é muito grande, né? O comprimento dela aqui é muito pequeno em relação ao diâmetro da partícula. E aí eu faço essa relação LD aqui, né? O comprimento aqui do volume que eu estou tratando sobre o diâmetro da partícula. Né? Então, isso aqui, na verdade, você demonstra, né? Porque você está considerando que ela é uma esfera, tem um diâmetro, né? Então, depois você faz isso aqui, você chega nessa equação. E essa equação é nada mais para que você possa calcular, né, e determinar se é um escoamento denso ou um escoamento disperso, tá? Para que ele seja diluído, né, essa relação LD ela tem que ser maior do que 10, tá? E aqui já no início, na fração da fase dispersa, a gente já meio que já se ligava aqui que gera um escoamento denso, né? Porque a fração aqui estava em 43%, né? Quando na verdade a gente tem que trabalhar aqui com 10%. A gente já sabe que é disperso, ou que é diluído, tá? Então, quando você for fazer o seu cálculo, né, do teu modelo, né, para você ter certeza de que você está usando o modelo correto, né, você precisa fazer essas contas e determinar se é um escoamento denso ou ou diluído, tá? Isso é muito importante. Obviamente vai ter problemas que a gente já de cara já sabe, pelo diâmetro da partícula, no caso lá das bactérias, né? O negócio era tão pequeno que já sabia, né? Como é que você está assim, uma quantidade enorme de partículas, você sabe que, como se diz, a concentração era muito pequena em relação ao escoamento principal, tá? E aí vem aquela velha história da quantidade de partículas requeridas, né? Então aqui tem um exemplinho aqui, tá? Então você tem aqui uma vazão máxima da fase contínua, né? Você, sei lá, tem água escoando a 1 kg por segundo, tá? E aí eu tenho uma vazão máxima da partícula, né? 10% da massa total, né? Então eu tenho 0,1, tá? E aqui eu tenho um cálculo do número de partículas, tá? E aí aqui tem um exemplo, ó. Por exemplo, se eu tiver partículas, né, de 1 centímetro de diâmetro, eu tenho que ter 2 elevado a 10 a quinta partículas, né, para poder representar bem esse escoamento. Então, à medida que minha partícula vai ficando menor, eu tenho que aumentar a quantidade de partícula
né, do escoamento. Para quê? Para que quando eu estiver rodando, eu não perceber aquela variação em função do número de iterações, porque a gente apresentou os resultados lá no congresso e estava dando 94, né? Aí você roda mais um pouco, daqui a pouco ele caía para 64. E aí, é 64 ou é 94? E por que isso fica variando? Né? Ou seja, se eu não tivesse rodado, a gente rodou 1.000 interações e deu 94%. Aí rodou 2.000 e o negócio caiu. Né? Qual era a lógica, né? E aí a lógica, né, de entender esse problema é exatamente isso aqui, tá? A quantidade de partículas mínimas para você ter uma precisão, né, uma exatidão adequada para o teu problema, tá? Então tem que ter esse cuidado aí, tá? Obviamente você não precisa exatamente seguir isso aqui à risca, né? Até porque se você começar a rodar e começar a ter a variação, você já sabe que é o número de partículas que não está adequado, tá bom? Então, quando a gente está trabalhando com o modelo DPM, né, eu vou ter aqui três situações distintas, né? Então, eu vou ter as equações governantes aqui, onde vai ter esses acoplamentos e forças interfaciais, né, de cada fase. Eu tenho a condição inicial da partícula, ou seja, eu vou configurar a injeção, se eu vou ter cone aberto, cone oco, qual o ângulo desse cone, qual o tamanho, né? Então, eu tenho que ter essa configuração de injeção, tá? E a interação com as paredes, né? Se vai ser uma interação inelástica, se vai ser uma interação elástica com a parede, e isso influencia também no cálculo da erosão, tá? E aí as equações governantes da partícula, né? Eu estou trabalhando aqui com a lei de Newton, né? Aplicada à partícula ali dentro do escoamento, e aí eu posso ter várias forças, né? As principais que a gente ativa, força de arrasto, gravitação, tá? Eu posso ter outras forças que eu queira utilizar, né? Então eu tenho que estudar bem a física do meu problema para saber se eu vou precisar de modelar um movimento browniano, massa virtual, tá? Esse tipo de opção você tem lá no Fluent, tá? Por isso que às vezes a gente acha o Fluent a interface mais carregada, porque ele na verdade tem muita opção lá e aí às vezes você fica meio que perdido, né? Por isso que tem que estudar muito para entender as opções que a gente tem. Ok? E aqui é só uma formulazinha de como calcular aqui a força de arrasto e a de força de gravitação. Aqui eu já tinha falado sobre o tempo de relaxação da partícula, tá? Que é exatamente essa variação da trajetória e o tempo que ela leva para estabilizar, né? A relação entre a velocidade da partícula e a velocidade do escoamento, tá? Então aqui eu tenho uma equação diferencial ordinária, né? A resposta vai ser sempre uma exponencial, né? E aí eu tenho um tempo, né? O tempo de relaxação aqui da minha partícula, tá? E aí eu tenho um tempo, né, que é o tempo que eu tenho 63%, né, de atingir essa velocidade, né? Então isso aí serve para quê, né? Isso aqui eu já falei na aula passada, exatamente você entender se a sua partícula vai acompanhar o escoamento, né? Se tiver um vórtice aqui, ela vai ficar presa no vórtice ou ela vai ignorar tudo isso aí e vai embora, tá? Eu vou mostrar aqui na simulação que a gente vai fazer, vocês vão perceber esse comportamento. Eu vou fazer uma placa de orifício, né? Vocês vão ver que tem umas linhas de corrente criando uma região de recirculação, porém a partícula vai embora e meio que ignora isso, né? Então tem a ver com o número de strokes, né? Eu estou falando isso aqui porque quando você estiver no seu trabalho, você tem que tocar em todos esses assuntos e explicar, porque se você pegar uma pessoa da área que entenda minimamente, ela vai querer saber os porquês das suas escolhas, tá? Então, como é que ele faz o cálculo, né? Então, ele faz o cálculo da fase contínua, ele injeta as partículas e aí ele atualiza o termo fonte e fica fazendo esse loop aqui de iteração. Lá no Fluent você tem uma opção, eu acho que é no CFX também, você dizer dentro do volume de controle, quantas partículas você vai estar fazendo o cálculo dentro do volume de controle, tá? Obviamente isso aí vai ficar um pouco mais pesado, mas basicamente eu estou resolvendo essas equações aqui,
tá? Então isso deixa o modelinho DPM mais suave, né? Mais leve. No Fluent, tá? Isso aqui é para o Fluent, né? Eu tenho vários tipos de injeção, né? Tenho injeção surface, grupo. No CFX, né, até onde eu lembro, né, você vai ter algumas opções de cone, tá? Depois a gente pode dar uma olhadinha lá na ferramenta, só para a gente se certificar do que eu estou falando aqui, né? Eu sei que essas aqui a gente tem no Fluent, tá? Eu, por exemplo, fiz um trabalho há pouco tempo aí de um decantador de partícula metálica e eu usei essa condição aqui de como se as partículas estivessem, né, todas distribuídas na superfície, tá? Então são decisões que você toma e você depois vai ver se aquele resultado é coerente, tá? No Fluent você tem essa opção aqui de dispersão turbulenta, tá? Porque você sabe que a turbulência ela vai dissipando a energia, né, e vai criando grandes estruturas, né, grandes vórtices, tá? E aí você vai ver se a partícula, né, na hora que ela está dentro do vórtice, né, se ela vai seguir a trajetória do vórtice ou se ela vai embora, né, como aqui nessa figurinha aqui, né? Se ela vai andar aqui no escoamento ou se ela vai ignorar o escoamento. No domínio, né, nas paredes, que é uma coisa que vai importar para a gente, como é que essa partícula, uma vez que ela é injetada, como é que ela vai se comportar ao colidir com as superfícies, tá? Então eu tenho algumas opções, né? Tem o escape, né? Ou seja, ela vai atravessar, né? Sair do domínio, tá? Eu posso modelar ela como refletindo, né? Então aqui no caso eu preciso, no caso da erosão, né? A partícula ela vai ter um ângulo de incidência, ela vai chocar com a parede, vai destacar o material e vai sair com outro ângulo aqui de saída, né? Então tem algumas opções. Tem o wall film, né? Então isso aqui a gente usa muito, por exemplo, o pessoal da área de absorção. Eles têm uma placa e aqui eu tenho um filme, né, de solução, né, que está trocando calor com a água e aqui eu tenho uma solução, por exemplo, de brometo de líquido ou amônia e água, né? Então você cria uma superfície aqui, um filme, né? As partículas vão se chocando ali próximo à parede e vão acumulando e criando uma película, né? Então o pessoal faz muito estudo disso para a área de absorção. E aí eu tenho, né, o coeficiente de restituição, tá? Que aí esses valores você configura de acordo com a, a forma como a tua partícula vai se comportar ao colidir com a superfície, né? Se ela vai ser inelástico, se ela vai ficar feito uma esfera, né, quicando na parede, ou se ela vai bater e vai absorver toda a energia cinética que ela tem ao chocar com a parede. Na parte de da troca de massa, né, você vai ter também uma partícula, né, no caso ali da aula passada, quando a gente teve o problema lá da torre de secagem, né, então tem uma partícula que está caindo, né, eu tenho a massa dela, ela vai evaporando, né, ela vai perdendo massa, e basicamente eu tenho aqui essa equação diferencial ordinária, né? Eu tenho aqui a transferência de calor para o meio e aqui eu tenho a perda de massa, né, para o ambiente. Então eu tenho transferência de calor e massa. E aqui eu uso essa correlação aqui de Nusselt para determinar o coeficiente de transferência de massa da minha simulação, né? Então a cada time step aqui eu estou com minha partícula, além de trocar calor para o meio, né? Então ela está trocando calor com o meio, ela está perdendo massa a cada passo de tempo até chegar no diâmetro, né, final aí que você tem interesse na partícula. No caso de leite em pó, sabão, né, café solúvel, né, tudo isso aí usa essa tecnologia de secagem, tá?
A parte de transferência de massa, eu já tinha falado, né? Eu posso usar, né? Por exemplo, no caso da aula passada, a gente usou como um droplet, né? Uma gota, onde ela pode sofrer aquecimento, evaporação ou ebulição, tá? Eu posso dizer que a partícula é inerte, né? Então ela vai receber um aquecimento ou um resfriamento, mas não vai ter ebulição nem evaporação na partícula, tá? Na parte de combustão, né, por isso que combustão é um dos problemas assim de CFD mais complexos, né, porque além de tudo que você conhece CFD, você ainda tem que somar ao escoamento multifásico e ainda depois entrar com a parte de combustão, né, os modelos de combustão. Eu vou parar aqui um pouco o vídeo, né, porque eu vou entrar da minha análise que eu vou fazer aqui com vocês para falar a parte de erosão, tá? Só vou dar uma pausa aqui no vídeo e fazer um teste, tá?